Boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar IPEA. Hoje nós vamos ter uma apresentação sobre transições na juventude, do ensino técnico para o superior e do ensino à distância para o mercado de trabalho. São duas apresentações de quatro autores, né? Cada apresentação é de uma dupla. É, a primeira vai ser feita pelo Maurício Reis e pela Daniele Caruso Machado. É, vai tratar sobre a transição do ensino técnico para o ensino superior. E, em seguida, o André Gambier Campos e o Roberto de Benedetto vão fazer uma apresentação sobre a transição entre o ensino à distância e o mercado de trabalho. Na sequência, a Joana Costa, pesquisadora do IPE, vai comentar e debater as apresentações. E, por fim, eu vou abrir para perguntas enviadas pela audiência pelo nosso bate-papo. Então, podem ir enviando as perguntas ao longo das apresentações, mas eu vou ler no final, após os comentários da Joana Costa. Bom, muito obrigado a todos. Vamos dar início, passando a palavra para Maurício e Daniele, por favor. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite para participar do webinário. É, então, eu vou apresentar. A Dani pode parar e fazer as intervenções a hora que ela quiser. É, então, o nosso trabalho então trata dessa transição, né, dos estudantes do ensino médio técnico para o ensino superior. Tá? Como Marcos já tinha dito, trabalho, né, com autoria com a Daniele Caruso Machado. Quando quiser fazer qualquer intervenção, é só avisar. Então, a gente está interessado nessa trajetória, né, dos jovens, né? Embora o ensino técnico, né, ele tem assim como objetivo assim, principal, né, capacitar os jovens para o mercado de trabalho, né? Então esse seria assim o principal objetivo desse tipo de curso. Mas o que tem se notado, né, é que primeiro, né, tem aumentado a demanda das empresas, né, por trabalho cada vez mais qualificado, né? Então, um aumento aí na demanda por trabalhadores com ensino superior, né? E, ao mesmo tempo, né, um desejo dos jovens de estudar cada vez mais, né? Então, não querem parar no ensino técnico, né, que seria equivalente aí ao médio, né? E querem continuar estudando, né, passando aí para o superior, né? Então, tem tido cada vez mais uma preocupação, né, com essa questão, né, da continuidade, né, dos estudos para quem ingressa no ensino técnico, né? Uma coisa que se coloca é a seguinte, quer dizer, se a pessoa entende, né, o ensino técnico como o final da trajetória educacional, né, ela não vai querer nem começar, né? Então, até para atrair mais os jovens para esse tipo de formação, né, essa questão tem sido aí, cada vez mais levada em consideração em diversos países, né? Oferecer aí uma possibilidade de continuidade para os jovens que decidem ingressar no ensino técnico. E no Brasil,
São poucos, ainda bem poucos, né, apesar da expansão aí recente, né, poucos os jovens que escolhem essa trajetória, né, de ensino técnico. Eu tenho são dois tipos de comparação, tá? Primeiro com países europeus, onde o ensino técnico é bastante importante. Então, são jovens com idade entre 15 e 24 anos, e aí os gráficos mostram a proporção desses jovens que estão em programas de educação técnica, né? E a participação no Brasil é mínima, né? Você tem países lá com 40%, 50%, do Brasil é de cerca de 4%. Tá? E aí no gráfico de baixo, tá? Que é uma comparação com países em desenvolvimento. Tá? Então, a gente tem aí Chile, México, Colômbia, Indonésia. Tá? Tem uma diferença aí de escala, tá? Porque a participação não é tão grande quanto dos países europeus, mas o Brasil, que está ali mais no canto, né, também fica muito para trás, né, em comparação com esses países. E, e tem um outro ponto importante, né, para essa decisão aí dos jovens de ingressarem no ensino técnico, que é a questão da remuneração. Quer dizer, o ensino técnico ele tem uma vantagem, os resultados geralmente mostram uma vantagem aí em relação ao ensino regular, ao médio regular. Quer dizer, entre fazer o ensino médio regular e o ensino médio técnico, né, você tem um ganho ao completar o ensino médio técnico. Né? Mas quando você compara com as pessoas que fazem ensino superior, a desvantagem do técnico é muito grande. Né? Chega a ser aí quase de 3 vezes a diferença do ensino superior em relação ao médio técnico. Então, quer dizer, mais um ponto aí que ressalta essa importância da transição. Né? A pessoa vai fazer o técnico, mas quer ter ali a possibilidade de ingressar também no superior, né? Que oferece ganhos aí muito, muito maiores. Né? Agora, umas informações aqui sobre características, né? Algumas características do ensino médio de nível técnico, tá? Que vão ser importantes aqui para análise. Né? Uma questão é que, geralmente, o processo de entrada, tá? É um processo mais rigoroso. Né? Tem exames de admissão e tudo. Então, esses cursos técnicos acabam selecionando pessoas bem capacitadas. Tá? Agora, o que essas pessoas vão enfrentar? Né? Uma carga horária muito elevada nesses cursos técnicos. Elas têm que cumprir o programa regular e cumprir o programa da área técnica que eles escolheram. Tá? Então, quer dizer, o currículo regular já é extenso, né? Imagina cumprir os dois programas ao mesmo tempo, né? No caso do curso técnico integrado. Tá? Agora, apesar dessa dificuldade, né, o que a gente nota é que a progressão para o ensino superior, para esses alunos, tá, ela é mais acentuada do que para quem cursa o ensino regular. Então, esse gráfico mostra, por exemplo, que das pessoas que completaram um curso técnico integrado, quer dizer, ao mesmo tempo, né, que o nível médio, com a mesma matrícula, né, na verdade,
concomitantes também ao mesmo tempo, né? Mas é com a mesma matrícula, 41% dessas pessoas depois completaram um curso superior. Entre os que completaram o ensino médio regular, tá? 28% completaram um curso superior posteriormente. Então, nosso objetivo aqui é analisar exatamente essa trajetória, né, dos alunos, como que se dá, né, essa trajetória dos alunos do curso técnico de nível médio para o ensino superior, né? E o que a gente tenta levar em consideração aqui é que esses dois grupos, tá, são muito diferentes. Quem cursa o ensino regular é muito diferente de quem cursa o ensino técnico de nível médio. Então a gente tenta, levando em consideração essas diferenças, entender aí como que esse tipo de curso contribui nesse processo de transição, né? O gráfico anterior, por exemplo, estava indicando ali que esse tipo de curso favorece a entrada no ensino superior, né? Mas, como a gente vai ver, tem uma série de fatores aí que tem que ser levados em consideração. A primeira coisa que a gente nota é que tem diferenças assim bem acentuadas, tá? Nas características observadas entre pessoas que fizeram curso médio regular e pessoas que fizeram o ensino técnico de nível médio na modalidade curso integrado. Por exemplo, a participação das mulheres é bem menor nos cursos técnicos. E aí tem vários fatores que favorecem aí essa participação nos cursos técnicos, que são residência em área urbana, quando a pessoa tinha 15 anos, presença do pai no domicílio, aí são pais que completaram pelo menos o ensino médio, quer dizer, pais mais escolarizados, mães mais escolarizadas, pais em melhores ocupações. Todas essas características favorecem aí o ingresso e a conclusão de um curso técnico de nível médio, que além disso costuma atrair menos as mulheres. E a gente tem que considerar, além dessas diferenças observadas, né, tem as diferenças em fatores que a gente não consegue observar, quer dizer, outras características das pessoas ou das famílias, né, que vão influenciar também nesse processo. Quer dizer, essas características, tanto as observadas quanto as não observadas, né, elas influenciam tanto a entrada e a conclusão, né, de um curso técnico, né, como também na possibilidade de completar um curso superior, né? Então, a gente tem dificuldade aí nesse tipo de análise, né, olhando naquele gráfico descritivo, né, de diferenciar ali o que é papel da instituição, do curso técnico, né, e qual é o papel dessas características todas observadas e não observadas também. E aí, para isso, a gente vai usar esse modelo, né, do Altonge, Elder e Tabor, né, que faz o seguinte: eles usam o grau de seleção nas variáveis observadas, né, para fazer inferência sobre essa seleção devido a variáveis não observadas.
Então, para isso, a gente vai definir, primeiro, a nossa variável de resultado, que vai ser conclusão, ou, em alguns casos, e em outros, ingresso no nível superior. A gente vai ter lá um conjunto de características observáveis, tá? E uma variável fundamental aí que é um indicador de conclusão do nível médio em uma escola técnica. Então, eles consideram aqui um modelo, um probit bivariado, tá? Que a gente está adaptando aqui para o nosso caso, né? Que tem, primeiro, uma equação que determina a conclusão de um curso técnico, né? Então, a pessoa completar um curso técnico seria uma função aí de características observadas, né? E características não observadas que estão no U, tá? E uma outra equação que tem a variável de resultado, conclusão ou ingresso no ensino superior como uma função de todo o conjunto de características observáveis, da conclusão de um curso de nível técnico e também de fatores não observados, tá? E a gente tem ali relações entre fatores não observados que determinam o curso técnico e determinam completar ou ingressar no curso superior, tá? E essas variáveis são correlacionadas, tá? Então, a correlação entre esses fatores não observados é dada por esse parâmetro ρ, tá? Então, o que o Altonji e os coautores fazem ao invés de tentar identificar esse ρ, eles usam ρ para estabelecer limites, um limite inferior e um limite superior para o efeito do nível técnico sobre a probabilidade de conclusão ou ingresso no curso superior. Então, seriam aí limites para o. Só um pouquinho, limites para o parâmetro alfa na equação 2. Tá? Pode passar, por favor. Obrigado. Então, uma hipótese que eles fazem é que quando a gente tem a seleção baseada nas variáveis observadas igual à seleção baseada nas variáveis não observadas, a gente encontra aí o valor para esse limite inferior no alfa. Tá? E o que essa condição de significa, né? É que a parcela, né, do resultado, do y, tá? Que tem relação com as variáveis observadas x, tá? Tem a mesma relação com completar um curso de nível técnico que a parcela do resultado y tem com os fatores não observados. Tá? As duas têm a mesma relação com completar um curso de nível técnico. Tá? A parte do y que vem dos fatores não observados e a parte do y que vem dos fatores observados. E aí eles mostram que, quando isso acontece, a gente pode ter um valor específico para o parâmetro ρ, que é dado por essa equação. Tá? Com variância, né, x transposta beta, x transposta gama, sobre a variância da x transposta gama. Tá? Então, esse valor de ρ vai dar para a gente o limite inferior para o alfa, né? O efeito do curso de nível técnico sobre a probabilidade de conclusão do ensino superior, por exemplo. E o limite superior, tá?
ele ocorre quando o nível técnico é tratado como exógeno. Tá? Nesse caso, o ρ seria igual a zero. Tá? Isso seria equivalente a gente estimar um modelo Probit simples para a equação 2. Tá? Então, isso, na verdade, estaria dizendo que não tem nenhum problema de seleção, né? E todo o efeito associado à variável conclusão de um nível técnico viria do impacto da instituição sobre a probabilidade de conclusão ou ingresso no curso superior. Tá? Seriam resultados aí extremos. Puder passar. Obrigado. Então, a gente vai, para estimar esse modelo, tá, usar os dois suplementos, tá, da PNAD de 2014. E esses suplementos são importantes porque um dos requisitos do modelo é ter um conjunto bem amplo de características observáveis. Né? E, bom, primeiro tem um suplemento sobre qualificação profissional que oferece para a gente a variável né, de interesse, que se a pessoa concluiu um curso médio de nível técnico. E, além disso, o suplemento de mobilidade socioocupacional oferece aí um conjunto grande de variáveis que a gente pode incluir no nosso X. Tá? Serão variáveis observáveis que são importantes para o nosso modelo, que são variáveis sobre os pais dos entrevistados. Tá? Variáveis educacionais, ocupacionais, residência. Essas são variáveis importantes, né, para a escolha educacional. Então, a gente tem uma amostra de pessoas com idade entre 25 e 45 anos. A gente está considerando só pessoas com ensino médio completo. Tá? Então, basicamente a comparação entre quem fez o ensino médio regular e quem fez o ensino médio de nível técnico. E só as pessoas selecionadas nesse suplemento de mobilidade, porque o suplemento de qualificação profissional ele é aplicado para todo mundo na amostra. Mas o suplemento sobre mobilidade é aplicado só para uma pessoa com pelo menos 16 anos sorteada no domicílio. Tá? Em cada domicílio, é sorteado. E aí, as variáveis que a gente utiliza, quer dizer, a variável de resultado, né, conclusão ou ingresso no curso superior, um indicador para conclusão de curso técnico de nível médio, em particular integrado. Tá? A gente usa depois o concomitante também, tá? Que seria o caso da pessoa fazer ao mesmo tempo o médio e o técnico, mas com matrículas diferentes. Características individuais e essas variáveis dos suplementos de mobilidade, escolaridade, educação do pai e da mãe, que tem como referência o período em que o entrevistado tinha 15 anos, local de residência aos 15 anos e variáveis de mercado de trabalho na UF, quando a pessoa tinha 15 anos também. Antes de mostrar os resultados, tá, do Probit bivariado, tá, só mostrar aqui rapidamente os resultados de um Probit simples. Tá? Que na coluna 1 a gente não tem nenhum controle. Tá? E aí é exatamente aquele mesmo resultado lá daquela tabela descritiva. Né? Eu destaquei aqui o efeito marginal. Tá? Então, na coluna 1, para quem fez o curso técnico integrado, a probabilidade de completar o ensino superior é 13 pontos percentuais maior do que quem fez o ensino médio regular.
À medida que a gente vai acrescentando controles, né, esse efeito vai diminuindo, tá? Mas na coluna 4, com um conjunto até bem amplo aqui de controles, né, a gente ainda verifica que quem completou o ensino técnico de nível médio tem uma probabilidade de ingressar no ensino superior 6, quase 7 pontos percentuais maior do que quem fez o ensino médio regular. Só que esse seria o nosso limite superior, né? Então, na próxima tabela, tá? A gente tem na coluna 2, tá? Esse limite superior, que seria o caso em que a gente está supondo aí que não tem nenhuma seleção, tá? Agora, o que acontece quando a gente impõe aquela condição estabelecida pelo Altonge e encontra um limite inferior, tá? O que seria o efeito do curso técnico sobre a probabilidade de completar o ensino superior, né? Ele passa a ser negativo, tá? Que é o que está aí na coluna 1, tá? O efeito marginal, ele está entre colchetes, tá? Então, ele está indicando aí uma probabilidade de 12 pontos percentuais menor de completar um ensino superior para quem fez o ensino técnico de nível médio. Tá? Enquanto o limite superior seria uma probabilidade maior em 6,5 pontos percentuais. Aqui os resultados para a probabilidade de ingressar no ensino superior. Tá? Diferenças aqui, né? Quer dizer, de valores, mas a mesma tendência. Né? O limite superior, né? Na verdade, esse é um dos erros aqui. Mais 12 pontos percentuais. Né? Então, quer dizer, o limite superior seria um aumento na probabilidade de ingresso em 12 pontos percentuais. Mas quando a gente considera os fatores, características não observadas, né, isso pode, o limite inferior já está indicando aí uma redução de 9 pontos percentuais. Né? Então, só já, bom, indo já para as conclusões, tá? Então, quer dizer, aquele resultado que à primeira vista parecia ali indicar às vezes até um viés acadêmico, né? Dos cursos de nível técnico, né? Talvez seja um resultado aí da seleção de melhores alunos nesse tipo de curso, tá? Então, quer dizer, quando a gente não leva em consideração essas características não observadas, né? Os cursos técnicos estão associados aí com uma maior probabilidade, tanto de ingresso quanto de conclusão do ensino superior, né? Mas quando a gente calcula aí o que seria o limite inferior, né, é possível também que esses cursos técnicos, né, sejam até uma barreira para os alunos que querem seguir para o curso superior ou terem aí uma carga horária elevada. Né? Esses alunos acabariam contornando isso por conta de uma seleção de melhores alunos nesse tipo de curso. Então, quer dizer, o que pode estar acontecendo aí, né, é que esses cursos técnicos de nível médio, né, ainda uma participação pequena no Brasil, né, eles estão atendendo um número pequeno, relativamente pequeno, né, de alunos, né, e uma parcela desses alunos, né, ela pode nem estar interessada em fazer exatamente o curso técnico, né?
mas pode estar interessada na qualidade desses cursos, né? Eles são cursos gratuitos, né? E que oferecem uma boa qualidade de ensino regular, né? Então, quer dizer, esses alunos podem estar ingressando nesses cursos, mas já pensando numa transição aí para o ensino superior. E como são restritos, né, os cursos técnicos, né, você também pode ter um conjunto aí de pessoas que estariam até interessadas em seguir para o mercado de trabalho, depois de completarem um curso desse tipo, né, mas que acabam ingressando no curso regular, não conseguem cumprir lá os requisitos de admissão e acabam tendo uma trajetória, quer dizer, na verdade os dois, né, acabam tendo uma trajetória mais complicada, né? O primeiro, porque tem que fazer as matérias regulares e as matérias técnicas e depois competir com os alunos que, né, fazem só o regular para ingressar no curso superior, né? Caso eles não tenham interesse no técnico realmente, né? E, por outro lado, tem os alunos que não conseguem ingressar no ensino técnico, mas tinham essa ambição, ingressam no curso regular e depois completam o curso técnico de forma subsequente, tá? Que é, inclusive, a modalidade mais comum para quem tem curso técnico de nível médio no Brasil. Então é isso, obrigado. Se Dan quiser complementar alguma coisa. Não, tá ótimo, Maurício. Eu só, talvez assim, para quem não conhece a literatura, né, o texto do Alton, ele é feito para escola católica, né, comparando a escola Isso, católica, né? Só isso que eu achei exatamente. que nos Estados Unidos, né? Muito obrigado, Maurício, Daniele. Eu esqueci de comentar no início, vale a pena. Esses dois textos que estão sendo apresentados hoje, eles foram publicados recentemente, essa semana, agora, no Boletim Mercado de Trabalho do IPEA. Então, para quem tiver interessado, basta entrar no site do IPEA. Nós vamos também publicar esse vídeo desse evento de hoje, amanhã, no YouTube, e vamos colocar lá o link do Boletim Mercado de Trabalho do IPEA, onde estão os dois trabalhos. Tá? É uma outra coisa que me ocorreu que assim a gente tenta sempre, quando junta trabalhos, dar um título comum assim, né, e os temas são muito relacionados dos dois artigos, né? Mas a gente colocou na introdução a coisa de transições na juventude. E aí vocês falaram que estão analisando pessoas de 25 a 45 anos. Eu fiquei pensando se, poxa, que legal, então, obrigado. Mas eu não sei se a transição tem que ter sido na juventude, no caso de vocês, não, né? Pode ter sido até o final desse período de 45 anos. É só para esclarecimento aqui, não é verdade? Ah, então tá ótimo. Então tá certo. Então são jovens mesmo. Pode ter sido, sim, é verdade, pode ter sido. Mas como a gente está com o ensino médio integrado, tá? A gente reduz um pouco essa possibilidade, quer dizer, a gente está pensando nessa transição depois do nível médio direto para o superior, né? Então está pensando mais em jovens realmente, tá? Tá Como as bom. informações são retrospectivas, tá? A gente pega. Sim, sim. Mas não tem nenhuma restrição que impeça a pessoa de ter feito essa transição muito recentemente, assim. Não, não, É, isso, pode ter. Não, claro, é, claro. Exatamente, essa tá, possibilidade existe, sim. entendi. Não, maravilha. Então, vamos passar agora a apresentação do Roberto e do André. Roberto, pelo que eu estou entendendo, vai passar os slides, né? Então agora é importante passar para ele a liberação aí para compartilhar os slides. E, e o André também está junto com a gente, vai também fazer comentários, intervenções. Então, Roberto, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, Marcos.
Não sei se eu consigo colocar aqui a apresentação. Ele está me exigindo algum tipo de acesso. Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda para... Senhor Roberto, eu já passei a função para o senhor compartilhar, o senhor já está habilitado. Oi? Ele exige uma configuração que aí, para eu configurar, exige que eu saia da sala. Bom, eu posso também compartilhar a partir daqui, se não for muito complicado para vocês, eu posso tentar eu Ótimo. compartilhar e ir passando. Deixa Pode eu ser? tentar fazer isso. Sim, sim. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Enquanto isso, eu agradeço pelo convite, no primeiro momento para a publicação do livro, que foi publicado entre o ano passado, o ano de 2020 e 2021. Agradeço essa possibilidade de falar com o Maurício, com a Daniele, o André e eu tivemos um objetivo de fazer uma análise não só dos cursos superiores de tecnologia, mas também de como esses cursos impactam nos salários dos egressos dos CSTs. Eu vou fazer então uma fala de algo ali em torno de 10 minutos, daí passo a palavra para o André, que vai olhar um pouco mais para a questão do egresso e do salário, né, dos graduados. E a gente retoma muito a partir disso que o Maurício Reis apresentou. Então, um dos nossos objetivos é analisar a política pública e olhar como ela efetivamente foi implementada e o impacto que ela teve na formação dos jovens e também no desenvolvimento nacional. Então, a gente podia já ir seguindo. A gente vai passar os slides não vamos nos deter muito em cada um deles, né? Então, nesse objetivo de analisar a política e ver o impacto dela, os cursos superiores de tecnologia, ele é um lugar muito interessante de se observar isso, porque a gente consegue ver um pouco, talvez, o ciclo completo do que foi a elaboração da política, o seu auge a partir de 2006 e hoje uma dúvida muito grande que cerca toda a questão da educação, de qual seria o futuro desses cursos e das modalidades que envolvem essa formação. Então, podemos ir para o próximo. Aí a gente tem alguns antecedentes, então se discute a formação profissional e a formação tecnológica no ensino superior desde 1973, a gente pode elencar alguns antecedentes disso, podemos ir para o próximo, mas a gente vai ter um auge dos cursos superiores de tecnologia. A gente falou de formação técnica no ensino médio, agora a gente fala de formação de tecnologia ou os tecnólogos do ensino superior, a partir da publicação dos catálogos nacionais. O primeiro catálogo nacional é de 2006, o último catálogo nacional é de 2016, e esses catálogos eles organizaram um total de 134 cursos distribuídos em 13 eixos tecnológicos. Então, o catálogo, de certa forma, ele cria o parâmetro para que a gente possa falar dos cursos superiores de tecnologia que vieram com essa proposta de serem cursos de uma natureza diferente, de uma densidade diferente, para atender uma outra demanda, com outro tempo de formação e com um perfil profissional diferente dos bacharelados e das licenciaturas. Isso que está em destaque é a concepção da política pública, em que vai se entender que a educação tecnológica deve ser a principal resposta aos desafios do acelerado avanço da tecnologia, às modificações profundas do mundo do trabalho e à necessidade de formação de pessoas para o desenvolvimento brasileiro.
Como o Maurício pontuou, quando a gente compara a formação do Brasil com formação europeia ou com formação na América Latina, os números de pessoas com curso técnico no ensino médio ou com curso de tecnologia no ensino superior, ele é muito menor e causa uma estranheza frente àquilo que ocorre em outros países e em outras regiões. Então, essa concepção do CST, ela tinha por objetivo aumentar o número de pessoas com ensino superior e ensino superior de tecnologia, tecnólogo, e o que a gente precisa observar é o quanto essa política conseguiu ser efetiva. Marcos, por favor. E para fazer essa observação, aí em 2021 a gente teve a publicação das diretrizes curriculares nacionais, que de certa forma consolida essa política, mas se a gente for para o próximo, a gente vai ver o que é a distribuição desses cursos. Então aí a gente tem 80% dos alunos, tanto de cursos presenciais quanto de cursos à distância, que fazem cursos superiores de tecnologia, eles estão distribuídos nesses cursos aí projetados. Então, se o catálogo tem 134 cursos, os cursos que têm realmente aluno no Brasil são esses que estão aí na tela. Aí a gente tem 80% dos alunos que estão matriculados no Brasil. E se a gente for observar os cursos, eles são cursos muito no setor de serviços e muito vinculados à questão de administração. Então, gestão de pessoas, logística, gestão de negócios, marketing, gestão comercial, gestão financeira, gestão pública e cursos claramente de serviço, estética e cosmética, gastronomia. Então, aquilo que foi desenhado a partir de 2006 como uma política de desenvolvimento nacional lastreada numa formação superior específica, que tem por objetivo o desenvolvimento tecnológico, na prática acabou sendo muito uma formação para o setor de serviços e vinculada à área de gestão. Quando a gente vai para a próxima tela, a gente vai observar um extrato apenas dos cursos à distância e essa característica fica ainda mais marcada. Aí a gente tem os 80% dos alunos ingressantes matriculados no Brasil com dados de 2018. Percebam que o número de cursos é menor do que quando a gente observa presencial e à distância, e eles são mais ainda marcados na área de administração e gestão. Gestão de pessoas, gestão de negócios, sistema de informação, gestão comercial, gestão pública e vai embora. Então, um dos objetivos do trabalho era fazer essa análise dessa política pública. Então, essa política pública, que era uma política pública focada em desenvolvimento nacional, desenvolvimento de tecnologia, até que ponto ela conseguiu atingir isso quando a gente olha para este universo de cursos. E aí, a gente tem que puxar um pouco essa discussão, podemos seguir, para dois pontos interessantes. O primeiro deles é a formação da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que tinha por objetivo ser o lugar de fomento a partir das instituições públicas desse tipo de formação. Então, a formação técnica apresentada ali pelo Maurício, ou a formação de tecnologia, que é essa que a gente está falando agora, ela teria um lugar de natural de experimentação, que seria essa rede, uma rede formada por 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, 2 centros federais, que é o Cefet do Rio e o Cefet de Minas, uma universidade tecnológica federal está aqui no Paraná, e 22 escolas técnicas vinculadas a universidades federais e o Colégio Pedro II. Só que quando a gente observa os cursos ofertados pela rede, e a gente pode seguir, a gente vai observar que a rede acabou também sendo marcada por uma busca de formação superior em bacharelado e licenciatura. Então, se a gente observa
o número de matrículas de bacharelado, de licenciatura e o curso de tecnologia, o volume de bacharelado é de 96 mil, o de licenciatura 89 e de tecnologia 85 mil. Então, o ensino superior na rede, que era um ensino superior para ter como espaço principal o desenvolvimento dos CSTs, hoje divide espaço em 3 fatias, digamos assim, de um tamanho muito próximo, né? Então, o ensino superior na rede, ele é um ensino dividido entre cursos de tecnologia, cursos de bacharelado e cursos de licenciatura, que também é um ponto para a gente colocar na análise dessa política, até que ponto faz sentido a gente manter uma rede para ofertar bacharelado, que já é ofertado pelas universidades federais, para a gente ofertar licenciatura, que já é ofertado pelas universidades públicas. Ok, essa é uma rede talvez mais capilar, e aí a gente poderia ter uma justificativa, mas por que não, então, capilarizar as escolas públicas já existentes? Então, esse é um primeiro ponto da gente observar essa política dos cursos superiores de tecnologia em relação às instituições que foram criadas para serem as instituições, digamos assim, defensoras dessa modalidade de ensino superior. Só que quando a gente segue um pouquinho adiante, e a gente pode ir para frente, a gente vai observar a relação entre presencial e EAD nessa formação. Então, aí a gente tem o número de alunos matriculados desde 2002, nas 2 primeiras colunas, o presencial e depois, na sequência, o EAD, em que a gente olha que o ápice desse número de matriculados nas instituições privadas, ele foi atingido em 2013. Então, em 2013, nós chegamos a ter 525 mil alunos matriculados em cursos superiores de tecnologia nas instituições privadas. Aí a gente observa que dentro do presencial, entre o público e o privado, a rede privada ela tem a maioria das matrículas, isso também vai acontecer em bacharelados e licenciaturas, mas a partir de 2013 começa a ter uma queda desse número de matriculados, chegando ali a 357 mil no ano de 2019. Então, talvez o número mais baixo, com exceção ali de 2006, que era ali o nascimento dessa modalidade de ensino superior. E esse número ele foi compensado por uma expansão muito grande dos cursos EAD. Então, quando a gente olha também o número de matriculados nas instituições privadas e no EAD, esse número ele não sofre esse abalo, ele é um contínuo crescendo até chegar a quase 700 mil matriculados no ano de 2019. Então, olhar os cursos superiores de tecnologia hoje no Brasil é olhar cursos caracterizadamente como cursos de EAD, da área de gestão, em instituições privadas. E aí fica a pergunta, até que ponto esses cursos de EAD, de instituições privadas, da área de gestão, eles atendem àquela primeira frase que era a diretriz de desenho de política pública, de uma formação superior específica para o desenvolvimento tecnológico e para o desenvolvimento nacional. E aqui também fica um ponto para reflexão, que esses cursos eles hoje estão sendo ofertados quase como que pacotes de dados de operadoras. Então, a gente tem hoje operadoras de telefonia celular no Brasil que ofertam junto com os seus pacotes de internet, de celular e de dados, a possibilidade de você assistir filmes, a possibilidade de você ouvir músicas e a possibilidade de você fazer cursos superiores de tecnologia a preços de R$90 por mês. Então, aí é um desafio para a gente pensar a política de desenvolvimento e de educação superior a partir de uma nova configuração dessas políticas, quem sabe a partir do próximo ano. Podemos seguir?
Aí a gente também observa a questão de evolução de matrículas e de concluintes, né? De novo, a gente consegue ver os concluintes tendo o seu ápice ali no ano de 2015, depois o número de concluintes vai caindo, com uma participação aí muito grande do à distância, aí a gente tem somados os presenciais e a distância, podemos concluir. E na sequência eu acho que já entra o André. Por favor, Marcos. O próximo. Isso. E aí já entra o André fazendo uma análise da questão de salário e dos egressos. De um período muito específico, de uma instituição muito específica, para a gente tentar entender um pouco essa política nesse olhar panorama. Obrigado e passo a palavra para o André. Poxa, excelente, Benedetto. Muito bom. Eu apenas vou aqui fazer algumas observações complementares a tudo aí que o professor Benedetto mencionou sobre essa política, né, que nasceu num contexto muito específico e com finalidades absolutamente instigantes, né, e um pouco o percurso dela, que o professor Benedetto trouxe, de como ela foi se transformando, não necessariamente no sentido original em que essa política pública de educação foi pensada, né? E aqui apenas vou complementar algumas coisas com um pequeno estudo empírico que a gente fez. O professor Benedetto mencionou três coisas. Primeiro, os cursos superiores de tecnologia, sim, ao longo do tempo foram se caracterizando como talvez cursos abreviados de administração, tá? Principalmente administração privada, administração de empresas e alguma coisa de administração pública também. Mas os cursos superiores de tecnologia foram adquirindo esse perfil ao longo do tempo, cada vez mais marcado. E, além disso, são cursos em que pese toda a relevância da rede federal, né? Que a gente sabe a história dela, da rede federal, dos institutos federais, principalmente do Cefetes, e da Universidade no Paraná. E também de algumas redes estaduais, em que pese a importância delas na oferta de CSTs, uma modalidade de graduação que cada vez mais é ofertada pelas instituições privadas, né? Privadas e privadas lucrativas, né? E isso ao longo do tempo foi ficando bastante claro, o professor Benedetto trouxe muitas evidências a respeito. E mais do que isso, um terceiro elemento é que esse tipo de graduação, a graduação tecnológica, cada vez mais é ofertada realmente na modalidade à distância, né? Realmente, o exemplo aí dos pacotes de telefonia e assine, né, um telefone celular e faça também uma graduação tecnológica, por R$ 99 é realmente bastante impactante. O que a gente está tentando fazer aqui, apenas a título de complementação, é um pequeno estudo empírico. Pode passar, Marcos, por favor. Tentando. Pode avançar? É verificar se, nesse universo dos cursos de tecnologia, se realmente esse perfil à distância, cada vez mais marcado, se ele influencia, de fato, na futura inserção dos discentes no mercado de trabalho. Por quê? Porque o curso superior de tecnologia tem todo esse perfil que o professor Benedetto falou, ou seja, são cursos que foram pensados com um perfil aplicado, um perfil prático, um perfil profissional, talvez muito mais acentuado do que os bacharelados, né? Não vou falar das licenciaturas, mas dos bacharelados com certeza. E aí então a gente foi ver um pouco essa relação aí que deveria ser bastante estreita aí entre os cursos superiores de tecnologia e mercado de trabalho. E aqui o que a gente está trazendo é apenas um lance, né? Um relance dessa discussão, que é se o fato desses cursos superiores serem cada vez mais ofertados na modalidade à distância, se isso afeta essa boa relação que deveria existir aí entre os cursos tecnológicos e o mercado de trabalho. Tem toda uma literatura que eu vou passar muito rapidamente aqui, que seja, ela levanta os problemas de educação à distância, e principalmente em um país como o Brasil, né? Aqui são apenas alguns exemplos, ou seja, a educação à distância, de acordo com essa literatura, ela reduz o capital social, né, dos discentes, e isso afeta a futura inserção deles no mercado de trabalho, né? Ou seja, você tem uma diminuição muito drástica do contato dos discentes com seus colegas, com seus professores, com os integrantes da faculdade, do centro universitário ou da universidade, e por aí vai,
você tem uma redução dos contatos sociais e também, a literatura menciona aí, do capital social. Você tem uma maior dificuldade de acesso, quando a pessoa está estudando à distância, a equipamentos e serviços que ajudam muito, seja na conclusão do curso, seja na futura inserção no mercado de trabalho. Estamos falando aí de serviços de secretaria, biblioteca, serviços de laboratório, assistência, alimentação, saúde, por aí vai. Pode avançar, Marcos. Além disso, essa literatura também critica muito a educação à distância por uma possível redução da aderência, né? Ou seja, é uma educação muito estandartizada, muito homogeneizada, entre aspas, isso dá muito pano para manga para discussão, mas a literatura fala, olha, é tão estandartizado que você perde toda a aderência entre a realidade do mercado de trabalho local daquele aluno e o que é ensinado por meio dos cursos à distância, inclusive cursos tecnológicos, né? E, por fim, a questão clássica aí, né? Muita gente explora muito bem, que é realmente os problemas que o Brasil ainda enfrenta em termos de acesso a tecnologias de informação e comunicação. Não é uma coisa trivial, eu estou vendo isso agora aqui no IPEA, né? Estou falando por meio de um celular improvisado, mas os problemas acontecem, né? E a literatura traz isso tipo de problema também relacionado à educação à distância. Pode passar, Marcos. Já uma outra parte da literatura vai no sentido exatamente contrário, e fala, olha, a educação à distância é o futuro, e é o futuro, por exemplo, pela flexibilidade de tempo e de espaço, né? Que ela traz e faz com que os discentes tenham muito mais facilidade, né, e comodidade para a realização das atividades acadêmicas dentro de um curso superior de tecnologia, né? Isso acaba melhorando o aproveitamento do curso e acaba melhorando o tipo de inserção que essa pessoa vai ter futuramente no mercado de trabalho. Além disso, essa outra parte da literatura fala que, na verdade, você tem uma grande aderência entre o que é ensinado, né, e as diretrizes curriculares nacionais, né? Ou seja, na verdade, você não tem um descompasso, mas você tem um compasso aí entre o que é ensinado e o que deveria ser ensinado na educação à distância nos cursos de tecnologia. E um terceiro ponto aí, que até o Maurício levantou, o efeito seleção, claro, ele está tratando ali do ensino técnico, a gente já está tratando aqui do tecnológico, mas realmente quem vai fazer um ensino à distância e um ensino tecnológico à distância, tem um perfil distinto daquele que faz o presencial, né? A gente vai ver alguns elementos disso já na sequência. Pode avançar, Marcos. E, enfim, do balanço dessa literatura, muita coisa pode se tirar, mas provável é que o bom aproveitamento de um curso tecnológico presencial à distância vai depender de fatores relacionados à oferta desse ensino, certamente, mas também da demanda, ou seja, do perfil de quem está ali na ponta estudando, né? Pode avançar, Marcos. E o que a gente testou aqui, apenas de título de complemento, eu vou passar muito rápido aqui, dado o tempo, é se, de fato, educação à distância entre os discentes dos cursos superiores de tecnologia no Brasil, se o fato de ser à distância ou presencial, se isso afeta a futura inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, que é para onde todo o curso tecnológico deveria estar olhando, né? Mas vamos avançar. Uma estratégia empírica, talvez muito rápido aqui, a gente está, olha, na ausência até hoje de informações identificadas do INEP, a gente partiu por uma parceria com a Universidade Positivo e captamos lá informações para praticamente toda a década de 2010 das pessoas que passaram por curso superior de tecnologia lá. A gente fez um pareamento de cursos, pegamos, na verdade, cursos que tinham muitas pessoas cursando presencialmente e, ao mesmo tempo, também muitas pessoas cursando à distância, né? E fomos comparar aí o desempenho, o aproveitamento e desempenho desse pessoal. Usamos basicamente as informações da RAIS, nossa velha conhecida aí, e algumas informações de censo demográfico, universo, apenas para rastrear a partir do CEP dos discentes, algumas informações de renda, né? A renda domiciliar média desses indivíduos. Pode avançar, Marcos, por favor. Alguns recortes, nós estamos recortando ali 7 cursos superiores de tecnologia, que tem muita gente cursando, pelo menos dentro da Universidade Positivo tinha muita gente cursando, no período de 2010 a 2017, e vamos observar a inserção desse pessoal antes e depois, né? Em 2009 e 2018, antes de qualquer curso concluído e após a conclusão
de todos os cursos. E inserção laboral, estamos olhando aí a inserção de mercado de trabalho assalariado registrado, formal, ou seja, estamos falando de dados da RAIS propriamente, né? Pode avançar, por favor. Olha, em termos de instrumentos de análise, estamos fazendo comparações simples, né, entre egressos presenciais e à distância, em termos de valor de salário e variação de salário, comparando aí o antes e o depois de uma graduação tecnológica, né? Comparações simples, todos os problemas e vieses possíveis, e aí a gente também parte para uma comparação controlada, que é fazendo um pareamento por score de propensão no início e depois fazendo um diferenças e indiferenças junto. Pode avançar, Marcos, por favor. Apenas aí um rápido informação sobre perfil dos graduados no momento inicial de análise, ou seja, antes de qualquer graduação tecnológica concluída. Realmente são grupos bastante diferentes. O Maurício levantou muito bem essa questão, o professor Benedetto também. E você tem diferenças sociais várias, ou seja, de onde vem esse pessoal, qual é o perfil de sexo, idade, se são oriundos de escola pública ou não, estratos sociais, tem tudo uma diferença grande aí em termos sociais e também laborais entre quem vai fazer um curso tecnológico presencial e à distância. Pode avançar, Marcos. Aí são apenas as apresentações descritivas de todo esse pessoal. Pode avançar, Marcos. Pode avançar também. Ou seja, tem diferenças entre esses dois públicos, que vai a presencial e o que vai à distância no mundo dos cursos tecnológicos. Pode avançar, por favor. E aí a gente só vai muito rapidamente aqui, já para encerrar, apenas 4 slides de resultados. Aqui são comparações simples, tá? De salário no momento final. A gente faz um teste diferente de médias, nada muito, nada rebuscado, na verdade. O que a gente observa apenas é que quem estuda à distância, na verdade, chega num salário final, no momento mais recente de análise ali, 2019, num salário mais alto de quem cursa o presencial. Pode avançar. Mas quando a gente faz as comparações controladas, na verdade essas diferenças desaparecem, né? Ou seja, não tem nada estatisticamente significante no âmbito, pelo menos, dos cursos que a gente está analisando dentro dessa universidade, né, que a gente está usando como modelo. É uma grande universidade privada, tinha uma oferta muito grande de cursos superiores de tecnologia, né, com o ensino à distância muito diferenciado em termos de qualidade em relação aí o que a gente vê no ensino à distância brasileiro, né, muito diferenciado em termos positivos, propriamente dito, mas o que a gente não fazendo os estudos aí, usando o pareamento e as diferenças e indiferenças, realmente a gente não chega a nada significante. Isso daí foi em termos de salário final, na chegada, ou seja, no momento mais recente, no percurso, na etapa de chegada do percurso acadêmico e profissional desses discentes. Pode avançar, Marcos. E aqui apenas a gente faz uma outra análise que é analisando não o ponto de chegada, mas sim todo o percurso. Em termos de uma comparação simples, se observa também diferenças, só que aí inversas, né? Na verdade, se os presenciais chegam ao ponto final da trajetória com salários menores, na verdade eles conseguem dar uma passada maior em termos de salário ao longo de toda a trajetória aí, o antes da graduação e após a graduação. Mas pode avançar. Mas quando a gente vai fazer a comparação controlada, a gente também perde qualquer significância. E aí a gente fica, na verdade, no ponto de chegada do nosso texto, que, além de todas as considerações aí que o professor Benedetto fez, na verdade, a gente precisa realmente avançar em termos de acesso a dados para os cursos superiores de tecnologia, para além do universo que a gente está tratando aqui. A gente está fazendo um estudo de caso, né, com uma universidade específica, de um período específico e cursos específicos, né, que tem simultaneamente gente cursando presencialmente e cursando à distância. Mas isso, assim, a gente está vendo aqui que a gente não consegue as significâncias estatísticas para avançar em muitas coisas que a gente gostaria. De forma que a gente acaba o nosso pequeno artigo, na verdade, só mencionando a importância de parcerias com instituições que captam esses dados, tratam esses dados e oferecem esses dados a partir de agora como o INEP,
né, que a gente está tentando estreitar as parcerias aí, INEP e PEA, numa série de sentidos que possibilitem o acesso a muita coisa que a gente sempre desejou, né? A partir de agora, talvez as possibilidades se abram. Mas, olha, comparações simples aí, elas são muito relativas, porque realmente são públicos diferenciados, que vão para o presencial e vão para o à distância nos cursos superiores de tecnologia. E as comparações controladas, já a gente verifica que a gente não consegue enxergar diferenças. Olha, se o resultado for ausência de diferenças entre quem vai fazer presencial e quem vai fazer à distância, dentro dos cursos superiores de tecnologia, essa ausência de resultado ou um resultado negativo já pode também querer dizer muita coisa no debate que a gente já viu lá no começo sobre que a literatura traz, sobre os prós e contras da educação à distância no Brasil. É um debate que só tem recebido maior importância, até por conta do todo o período pandêmico que a gente passou aqui, né? E também por conta de todo o perfil da educação superior brasileira, principalmente a educação provida pelas instituições privadas, né, que está migrando em termos de ingressantes, matriculados e, quiçá, concluintes para realmente a educação à distância. Esse é um debate que se coloca, né, cada vez mais, para além dos cursos superiores de tecnologia que estão aqui analisados, mas para bacharelados, licenciaturas e tudo mais, isso é uma questão que também Alô, André? complementares aí a tudo. André? Oi, Seu pode áudio falar. está falhando. Seu áudio está falhando agora no finalzinho. Mas você já estava, eu acho. Acho que encerrei já. Ah, então tá ótimo. Mas Perfeito. obrigado, André. Obrigado. Eu vou tentar agora descompartilhar aqui e passar a palavra para a Joana Costa para fazer os seus comentários. Por favor, Joana. Olá, boa tarde. Bom, gostaria inicialmente de agradecer o convite para comentar os dois textos e parabenizar os quatro autores, né? Os textos são bastante instigantes e muito relevantes para o debate, né? Para as políticas públicas. E, e gostaria de dizer que assim, o primeiro, né, acho que apesar dos temas serem, né, transições, juventude, né, mas um é sobre ensino à distância e outro sobre ensino médio integrado. Mas eu diria que a conclusão principal é a mesma no sentido de que precisamos, né, ter bases de dados integradas, né, integrar bases de dados do INEP com o Arras, para a gente, né, poder ter essa análise. E eu vou explicar isso porque, assim, no caso do André, né, ficou muito óbvio. Eu vou depois fazer alguns comentários, vou seguir a ordem da apresentação dos textos, vou fazer pequenos comentários também, para poder abrir para o debate, para mais gente poder participar. Mas os meus comentários para o Maurício, né, e para a Dani, eu acho que eles não vão poder atender na medida em que acaba que fica pequeno, né, o número de observações, né? Como eles têm que restringir, né, a análise a quem responde ao questionário de mobilidade, né? Acaba que quando você vai ver, né, na amostra quem frequentou, né, o ensino médio integrado, não dá para você fazer muitas repartições, né? As coisas que eu fiquei imaginando seria, por exemplo, né, você tentar ver heterogeneidades, né? É um tema muito, né, relevante, né, essa discussão do ensino médio integrado. É, e esse resultado de vocês, acho que ao considerar por fatores não observados, né, aquele efeito que seria positivo de ingressar no ensino superior e cursar o ensino superior, né, ele poderia até ser negativo, né? Então teria esse viés de seleção, né, dado esse rigor da entrada. Isso é uma discussão muito relevante. Mas eu fiquei pensando, será que esse resultado poderia ser diferente ou talvez esse efeito negativo entre aspas, né, não fosse tão negativo ou fosse diferente se a gente fizesse uma análise separada, né, por cor, raça, né, homens e mulheres, ou por diferentes níveis socioeconômicos, né, como vocês mostraram, os grupos são bastante diferentes, né, quem cursa o ensino médio integrado tem um perfil diferenciado. Mas eu fiquei me perguntando em que medida esse resultado, né, poderia ter algum efeito heterogêneo de acordo com as características do aluno. Né? E uma outra pergunta que me ocorreu, né, lendo o texto de vocês também foi, será que, né, as mulheres, a gente vê que tem menos mulheres nos cursos de ensino médio integrado, né? Será que mulheres que estão nesse curso teriam uma chance maior de ir para
cursos de ensino superior na área de exatas, né? Mas isso é uma coisa que só daria para ver, né? Acho que, né, o número de observações, infelizmente, não possibilita responder essa pergunta. Mas é bastante interessante e eu gostei da análise de vocês, né, dos argumentos, né, que vocês colocaram que é, porque tem esse debate, né? Como vocês colocaram, né? Quem já quer cursar o ensino superior teria um custo a mais de fazer o ensino médio integrado, né? Porque vai ter que fazer uma série de outras disciplinas, né? Mas por outro lado, se vocês encontrassem, né, um efeito positivo, né, apesar do viés, isso ainda seria interessante, né? Dado que essa pessoa que conclui o ensino superior vai ter um salário mais alto, como vocês mostraram, né? Tem uma taxa de desemprego menor. E no Brasil a gente ainda tem uma baixa proporção de pessoas com ensino superior, né, de adultos com ensino superior. Então acho que são argumentos favoráveis, né, à análise que vocês fizeram. Em relação ao texto do André e do Roberto, é um texto também bastante interessante e instigante, né? Acho que educação à distância nunca esteve tão debatida, né? Depois, né, nesse período pandêmico. Então, a gente ter, né, evidências sobre ensino à distância é muito importante. É, e como vocês mesmos, né, colocaram, né, seria muito interessante replicar, né, essa análise que foi realizada para a Universidade Positivo, se a gente pudesse realizá-la, né, realizá-la para um conjunto maior de instituições, né? Então, se a gente tivesse, né, uma possibilidade de olhar para um número maior de instituições, seria, né, bastante interessante. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é se nos dados da universidade, se vocês teriam informações sobre o nível socioeconômico do aluno, ou sobre ou sobre como o aluno responde o questionário do Enem. Porque eu notei que quando vocês fizeram a análise, né, acabou que vocês acabaram restringindo somente a quem já trabalhava, né, desde o início, né, do período, para ter essa linha de base com as informações que vinham da RAIS, né? Mas eu fiquei pensando que se vocês tivessem, né, informações, né, de características dos alunos, né, socioeconômicas, né, na base de dados da universidade, vocês poderiam usar essa informação para fazer o pareamento, e o próprio fato de vocês encontrarem o aluno na RAIS já seria, no momento, né, posterior, seria um resultado também, né? O fato, uma indicação de que ele está no mercado formal, né? Então, acho que se vocês, só que eu não sei se vocês têm essa informação. É, e da mesma forma que eu falei também no trabalho do Maurício e da Dani, também seria interessante, né, fazer uma análise por heterogeneidade, mas acho que é o mesmo problema também, né? A gente não tem, né, observações suficientes, mas seria interessante ver como os resultados são diferentes, né, por sexo, por idade, e se tivesse nessa informação integrada, né, ver como a educação à distância também poderia ter efeitos diferentes de acordo com características das instituições, né? Que a gente está olhando para uma instituição só, mas ver essa heterogeneidade por instituições seria muito interessante também. Resumidamente, acho que esses eram os meus comentários principais. E obrigada, pelo convite, Marcos. Foi muito bom ler e debater esses dois textos. Parabéns aos autores. Obrigado, Joana. Eu vou então já devolver a palavra para os autores. Depois eu também faço algum comentário. Se as pessoas quiserem enviar perguntas também, eu leio aqui em seguida. Então, podemos começar então pelo primeiro texto. Daniela e Maurício, se quiserem responder primeiro, reagir primeiro. Dan, quer responder? Não sei, tanto faz. Posso falar da heterogeneidade. Na verdade, bom, acho que a Joana já falou um pouco, né? A gente tem realmente problema de amostra. Mas eu estava lembrando daquele outro texto, né, Maurício, que a gente tem mais descritivo, né? Que ela perguntou das exatas, né? Sim, que tem menos mulheres nos grupos de educação profissional ligados a exatas, né? Isso a gente tem, mas é quando a gente olha os suplementos da PNAD, né? 2000, Uhum. mas é um texto mais descritivo, né? E aí eu concordo, talvez possa ser diferente, mas eu não sei se acho que a gente não tem amostra suficiente para
fazer, né? Não sei. Teria que talvez testar, mas eu acho que não tem. É só uma dúvida sobre essa questão das mulheres. Vocês falaram que no ensino técnico integrado ao médio havia menos mulheres do que homens, mas eu acho que num dos primeiros gráficos descritivos, se referindo ao ensino técnico em geral, me pareceu que era o contrário, né? No Brasil, e ao contrário de outros países, o Brasil tinha mais mulheres do que homens, não é isso? Ou estou enganado? Ah, é uma característica de outros cursos técnicos ou eu que peguei errado essa informação? Eu peguei errado a informação. Ah, tá. No geral, tem mais mulheres, mas eu Ah, acho que tá. até que faz sentido, né, Maurício? Porque tem curso. É, mas também não é tão grande, né? Porque aí é o geral, né? Tá pegando todos, Sim. não, né? Seria Eu, interessante também entender por quê, qual o perfil de É, curso diferente, se é mais em áreas de, digamos, saúde, cuidados e tal, outro mais em área, é enfim, por entender causa um de pouco por que saúde, que acontece essa provavelmente. mudança. tem muita diferença também. Agora, a questão da amostra, é, se- tem que verificar. Talvez dê para fazer alguma coisa assim. O problema aí que eu acho o nosso número total de observações é bem razoável. Assim, 12 mil observações, o Autônomo está usando 2 mil, 3 mil. Quer dizer, é, agora, o que a gente tem é pouca gente no nível técnico. Então, o que pode acontecer ali num corte é ficar muito pequeno, um número razoável de observações, mas talvez muito pequeno ali para quem cursa o técnico, né? E o método, assim, não tem nada que exija grandes amostras, né? A gente pode, não tem nenhum impeditivo nesse sentido. Então, a questão de verificar, eu acho que para alguns cortes, eu acho que dá sim, eu acho que dá. Perfeito. Roberto e André, gostariam de responder um pouco aos comentários da Joana também? André, quer começar? Pode ser. Bom, agradecer muito aí os comentários da Joana. Algumas coisas, Joana. Acho que você tem toda a razão. Tem um debate aí de fundo que realmente é acesso a informações, e no Brasil esse debate é cada vez mais complicado, né, por vários motivos, até por bons motivos também, né, não são só motivos. Estamos discutindo aí, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, junto com o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, Governo Digital, ou seja, estamos discutindo muita coisa junto. E são bons motivos, mas que estão dificultando muita coisa aí. Mas estamos abrindo possibilidades, por exemplo, como a parceria aí com o INEP, que é uma parceria que não é só do IPEA, ele vai se abrir para N instituições, universidades, né? Que é uma coisa muito interessante que pode se abrir para o futuro. Ah, que a gente, na verdade, dentro desse texto que a gente publicou, em algumas versões já, a gente tem vários textos, né? Realmente tem várias questões ali colocadas. Você levantou duas questões sobre o perfil dos alunos, né? E a universidade ela tem algumas informações, por exemplo, como se esse aluno que foi cursar o ensino tecnológico, se ele é oriundo da escola pública ou não. Essa é uma informação que a gente lidou com ela, a gente usou no pareamento inicial. E outra informação que a gente foi buscar foi, assim, uma informação diferida no tempo, né, mas foi do Censo Demográfico Universo. A gente, a partir do CEP, do endereço do aluno, a gente foi buscar esse CEP correspondia a que setor censitário, né, e um setor censitário com que nível de rendimentos domiciliares médios. A gente também foi buscar isso e utilizou no pareamento também. Assim, mas sobre as observações da Joana, acho que eu gosto de destacar muito essa questão que ela colocou muito bem aí, que a gente precisa de mais informações nesse debate, precisa de mais reflexão.
seja sobre o papel dos tecnológicos, né, das graduações tecnológicas, que o Benedetto colocou super bem, todo esse debate, como é um debate em crise, né, e também, em paralelo, um debate que também leva para situações, não vou falar de crise, mas situações novas, né, que realmente graduações à distância, né, o que isso quer dizer em termos de, principalmente para um curso de graduação tecnológica que está muito voltado para o mercado de trabalho. Mas é só isso. Por favor, Benedetto. Não, só para complementar, eu acho que uma coisa que a gente tem que frisar é que isso foi um estudo extremamente controlado e pontual. Então, a gente não consegue extrapolar as conclusões para um universo maior. Então, era o estudo de uma instituição que, durante um determinado período, ofereceu EAD e presencial de determinados cursos, e com isso, nesse universo, nesse público controlado, a gente não consegue ver essas grandes diferenças de inclusão no mercado de trabalho. Mas o que chama a atenção é uma rapidez, talvez, de mudança de política pública, sem a gente conseguir fazer uma análise mais profunda com acesso a dados, como a Joana começou marcando. Então, a gente tinha até pouquíssimo tempo a possibilidade de colocar 20% de EAD em cursos presenciais, isso foi sendo ampliado e hoje a gente tem a possibilidade de ter 40% de EAD em cursos presenciais. Isso faz com que um curso chamado de presencial, ele na verdade já é um curso híbrido, porque se você faz um cálculo, isso tem lá no texto, do que é carga horária de EAD, do que é carga horária de trabalho de conclusão de curso, mais estágio, mais atividade complementar, a presencialidade ela reduziu bastante, sem que a gente consiga ter um estudo de impacto disso na formação e no desenvolvimento nacional. Então, a gente está alterando a política pública e esses últimos anos foram anos de bastante alteração, sem um cuidado de qual é o impacto que isso vai ter no médio e no longo prazo. E os cursos superiores de tecnologia, eles estão aí para que a gente possa também discutir como é que a gente segue com eles, né? Era isso que era para ter sido feito? Era uma divisão do curso de administração, eram cursos na área de gestão, eram cursos para serem ofertados em EAD. Essa o objetivo inicial. Então, falta estudo, falta muito dado, falta muito acesso à informação para que a gente possa ter uma análise do que foi feito e, mais sobretudo, de quais são os próximos passos, né? A nossa preocupação também é uma preocupação muito grande com o futuro, né? Qual é o desenho de futuro de política pública de educação superior e de uma educação superior vinculada ao desenvolvimento nacional, ao avanço tecnológico, à formação profissional, que tem tudo a ver com os cursos técnicos de nível médio e os cursos de tecnologia. Bom, deixa eu só fazer mais uma perguntinha para cada dupla, sobre os resultados também, sobre a interpretação dos resultados que vocês fazem, o que seria possível. No caso do trabalho de Maurício e Daniele, a metodologia que vocês utilizam, ela dá como resultado limite superior e inferior, né? E esses limites são muito diferentes, né? De um lado, um limite superior significativamente positivo, de outro, um significativamente negativo, como limite inferior. E ouvindo vocês falarem nas conclusões, me pareceu um pouco que a interpretação de vocês tende a crer mais no limite inferior, assim, como, olha, se tivesse uma estimativa pontual que me parece que esse método não dá, ela estaria talvez mais próxima do inferior por algum motivo. E se eu entendi bem, eu não conheço o método, mas eu entendi que ele depende muito de você ter muitas explicativas, ou pelo menos ter alguma coisa como um R2 alto, em que as explicativas explicam muito e sobra pouco não explicado,
porque você vai falar, bom, tudo isso que está não explicado aqui, eu vou supor que ou não tem correlação nenhuma nas duas equações, ou tem toda a correlação positiva possível. Mas assim, onde é que está talvez a estimativa pontual, se a gente quiser chutar, entendeu? O que que a gente acredita aí? Isso é um grande zero? Enfim, o que que a gente faz com esses dois limites tão distantes, entendeu? E pro Roberto e pro André também, acho que nos casos, assim, se a gente tivesse muito mais dados, se a gente tivesse muito mais observações, a gente teria, nos dois casos, teria resultados em que a gente teria muito menos incerteza, né? Mas, no caso de vocês, quando vocês chegam a resultados que não tem diferença significativa entre a distância, o presencial e tal, e aí vocês concluem, olha, não tem muita diferença nos resultados. Tá bom, mas e o custo não é muito menor no à distância, entendeu? E aí, se for igual o resultado em termos de benefício, será que com custo menor, então, opa, é, vale a pena a distância nesse sentido, entendeu? Para obter pelo menos esse tipo de retorno, se vai ser parecido, o custo é diferente. Dá para fazer essa relação ou isso é tirar muito do pouco de dado que a gente tem e tal, de resultados? Enfim, começando aí pelo Maurício e pela Daniele, por favor. É, a questão, você tem toda a razão, né, na conclusão. Quer dizer, era uma preocupação, era não tomar o limite inferior realmente como. Eu tentei não tomar o limite inferior como mais importante que o superior, mas não deu certo, né? Eu acabei enfatizando realmente mais o limite inferior, mas você tem toda a razão. Não tem nenhum motivo para fazer isso. Quer dizer, Ou tem, porque eu também entendo que talvez tenha. Você supor que a correlação deve ser muito alta e tal, mas assim, é isso que o Altonji faz também? Faz sentido fazer então, essa aposta? pois é, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer agora, né, que é o passo seguinte, né, que a gente tinha pretendido fazer, que é calcular uns resultados que seriam o seguinte, porque o que está acontecendo ali? A gente não sabe qual é o papel dos fatores não observados, né? A gente está determinando aí como limite inferior algo que é definido como a importância dos fatores não observados é igual a dos observados, tá? O que a gente pode fazer é fazer cálculos supondo o seguinte, para zerar o alfa, qual que teria que ser a importância dos fatores não observados em relação aos observados, por exemplo, tá? É um outro tipo de resultado que a gente pode zerar. Quer dizer, será que com um pequeno efeito ali dos fatores não observados, você consegue zerar esse resultado? Não sei. A gente vai calcular isso e eu acho que responderia essa sua dúvida, né? Porque por enquanto o que a gente tem um limite inferior e um limite superior, né? Embora o limite inferior possa ser até menor, né? A gente está dizendo os fatores observados e não observados têm a mesma importância, mas pode ser que os não observados tenham importância ainda maior e a gente puxaria ainda mais para baixo esse limite inferior, né? Mas você tem toda a razão, não tem nenhum motivo para a gente enfatizar mais o limite inferior, tá? A gente acaba sendo levado ali porque o que aparece mais diretamente é o que seria o limite superior, né? E aí, quando a gente mostra que pode não ser isso, né? O efeito pode não ser positivo, pode ser negativo, né? Você tem uma tendência ali a né, acabar enfatizando mais, mas
Você tem razão, e eu acho Perfeito. que esses resultados adicionais vão ser importantes aí para a gente mapear isso um pouco melhor. Perfeito. E André e Roberto poderiam responder. Eu não sei se a Daniela também quer comentar isso, mas André e Roberto, então, por favor. Eu vou falar rapidinho, o Benedetto pode me complementar. Sim, olha, você fazer relações assim sobre um resultado negativo, ou seja, você não encontrou efeito, né? Sempre, sempre é um debate interessante, né? Sempre é uma coisa sui generis, assim, a gente fica se perguntando. Mas, em termos de ilação, claro, a gente precisa de muito mais informações, talvez isso avance agora, a partir de agora, mas talvez isso, os resultados negativos talvez levem a gente à pergunta que o Benedetto iniciou a fala dele, assim, essa política foi criada para quê e, de fato, no que ela se transformou? Se a gente está lidando com cursos superiores de tecnologia que correspondem a cursos de administração abreviados, ou seja, a gente está lidando aí com cursos que vão lidar com gestão de negócios, marketing, RH, esse tipo de perfil que o Benedetto colocou muito bem, ah, talvez o ensino à distância funcione. A verdade é essa, sim. Ou seja, para esse universo de cursos superiores de tecnologia, graduações tecnológicas, que tem esse perfil e que não necessariamente é o perfil inicialmente imaginado para essa política, a educação à distância está funcionando. A nossa dúvida, que remete aí um pouco à fala do Benedetto, é se era exatamente isso que a gente queria no nosso início, né, com essa política de graduações tecnológicas. E sendo o objetivo original, será que a educação à distância funcionaria tão bem assim? Mas aí passa a palavra ao Benedetto. A observação de não existe tanta distância entre os egressos, ela é acompanhada de existe uma distância enorme entre o desenho da política e o que realmente existe. Isso em relação aos próprios cursos, mas também em relação à rede federal. Então, essa rede ela foi pensada para oferecer bacharelado, né? Se ela está hoje oferecendo bacharelado, não seria melhor organizada a partir de um outro ponto de vista? Então, o que mais nos surpreende na pesquisa não é tanto a proximidade dos egressos, mas sim é a distância do desenho. Quando eu pego um catálogo que tem 134 cursos em 13 eixos tecnológicos e a gente chega à conclusão que é contemplado, na realidade, um eixo de uma determinada área, o catálogo ele é muito distante daquilo que é praticado. Então, você vai ter alguns exemplos muito exitosos, né? Toda a rede de educação tecnológica e técnica de São Paulo, o Paula Souza é um belíssimo exemplo, mas saindo desse exemplo, como por exemplo o Paula Souza de São Paulo, você sai no restante do país numa coisa muito marcada nesse perfil que a gente desenhou. Então, é até interessante de comparar o catálogo com aquilo que a gente encontra dos cursos no censo. Muitos cursos só existem no Paula Souza, por isso que eu acabei citando a rede estadual paulista, né? Então, onde que existe esse curso aqui tão técnico, tão vinculado ao desenvolvimento, tão específico? Nessa rede. Fora da rede estadual paulista, você não encontra isso. Então, com essa distância colocada na mesa, como que a gente gostaria de seguir, né? E aí também faz sentido essa diferença do curso de gestão de pessoas, de gestão de marketing, de gestão de RH, do curso de administração, né? Então, não tem aí uma sobreposição, um sombreamento que a gente deveria claramente discutir nesse desenho de políticas para o ensino superior.
né? E quando voltar um financiamento, quando se retomar um FIES, a gente vai retomar um FIES para financiar o quê? Né? O que a gente vai querer financiar no futuro desse país? É um pouco essas as questões que ficam em aberto. Obrigado, Roberto. O Sandro Pereira Silva, ele tinha pedido para fazer um rápido comentário. Não sei se é possível abrir o áudio dele. Ele foi um dos organizadores aqui do evento os coordenadores do Boletim Mercado de Trabalho, enfim, que reuniu os dois trabalhos. Ele queria saber se dá para abrir o microfone para ele fazer algum rápido comentário, se for possível. Ele está como convidado. Bruno e Leandro conseguem liberar o microfone dele? Oi, Marcos. O Sandro já pode falar. Liberou aqui, Por favor. Marcos. Valeu. Estão me ouvindo? Sim. Sim. A rede aqui tá meio instável. Vou ver se eu consigo falar rápido aqui. Primeiro, parabenizar e agradecer a todos, né, os apresentadores que tanto por aceitarem o convite para submeterem os textos a esse número 73 do nosso Boletim Mercado de Trabalho, né, quanto para apresentar aqui os textos nesse webinário, que eu achei que foi muito interessante, muito bom. Agradecer também a Joana, né, por aceitar fazer esse debate aqui dos textos, e ao Marcos também, né, por estar coordenando essa mesa. É só um comentário bem rápido. Antes disso também, fazer pedir licença para fazer um comentário aqui também, né? O Roberto Benedetto, né, fazer uma saudação a ele, foi nosso bolsista PNPD também, na coordenação do mercado de trabalho, há alguns anos atrás, né, Benedetto? E foi um período bem, bem rico também. Tenho muita Então, saudade daquela época. sim, é uma satisfação tê-lo aqui, ainda aqui de forma online, nos nossos eventos aqui do IPEA. Que bom. É só um comentário bem breve, que eu acho que as duas apresentações, para além da questão metodológica, né, que foram muito bem cuidadosos, tanto nos textos como na apresentação, trazer essa discussão sobre essa questão da discussão de uma política de formação, né, de recursos humanos, de capital humano no Brasil, né? Tanto em termos do ensino, vamos dizer assim, o ensino médio, né, tecnológico, técnico, quer dizer, e o ensino superior tecnológico, né? Eles fazem parte de um grande eixo de política pública que nos últimos anos tentou-se tentou-se e se expandiu, né, aqui no Brasil, mas os pontos colocados aqui trazem, a meu ver, de forma brilhante, vários temas para se pensar uma problematização e um aprofundamento, né, dessas políticas, né? Como, por exemplo, a gente vê que há um fosso, né, um espaço muito grande entre a parte de formulação e criação de uma política, né, aquela parte burocrática ali dentro do Ministério da Educação, né, com outros ministérios envolvidos, até a execução na prática, né? Porque você passa por diversas camadas de atuação e que tem essas possibilidades de ir moldando essa trajetória das políticas, né? A gente vai lidar com diversos tipos de operadores, né, das políticas como um todo, inclusive operadores privados, né, como o Roberto e o André apresentaram aí no texto deles, um caso específico, né, mas tem vários outros. Você passa por vários lobbies no Congresso, né? Às vezes a proposta vai de um jeito, chega no Congresso, ele é sujeito a vários lobbies ali que mudam bastante a proposta ou o escopo da proposta,
e ela tem que ser provada sim, porque senão não consegue o apoio necessário para ser aprovado, né? E às vezes também a gente tem uma dificuldade de políticas que acabam sendo concorrenciais, né? Às vezes, eu fico pensando assim, por exemplo, esse estudo do Maurício Dadani, né, sobre o ensino médio técnico, né? É, vocês usaram os dados de 2014, mas de 2014 para cá a gente teve a mudança, né, do novo ensino médio, que eu particularmente não tenho acompanhado nos últimos anos, mas entre as propostas estavam essas, né, uma segmentação do ensino médio, né, com uma área técnica, separada da área propedêutica, né? E aí eu lembro que na época que eu estava discutindo isso, me vi um pouco a minha memória do início dos anos 90, né? Quando eu fui fazer o ensino médio, né? Que na época já era assim, antes da lei de diretriz e base de 96, né? E era um pouco isso, né? Menos segmentado, mas era um pouco isso. E aí o que acontecia? Geralmente os municípios do interior, né, os estados, né, as escolas estaduais nos municípios do interior, eles ofereciam o curso técnico, vamos dizer assim, mais barato, menos custoso, né? Não tinha aquela questão da escolha. Isso na prática não existe, né? Eu lembro que na minha cidade as 4 escolas de ensino médio que tinha nos bairros ofereciam o mesmo curso técnico, que era de contabilidade. E os de o propedêutico, né, que na época a gente chamava de científico, era na região central da cidade. Então, só por aí você tem uma exclusão, né, de acesso ao tipo de ensino, enfim. Estou só dando um exemplo aqui para a gente ver as dificuldades, né, de se pensar sistemas nacionais, no caso de ensino técnico e tecnológico, né? E uma outra questão também que vem em mente por exemplo, a gente teve uma expansão considerável, né, e louvável da rede de escolas federais tecnológicas, né, nos últimos 20 anos, mas aí, de novo, né, quando vai se pensar essa alocação desses equipamentos das escolas em si, vem vários fatores, né? Entra um fator político para se decidir qual município que vai receber. Às vezes, um município vizinho do outro recebe, né, dois municípios que são vizinhos recebem uma unidade e regiões inteiras de um estado ficam desprovidas. Então, assim, são vários fatores que, inclusive, vão entrar naquilo que o Maurício colocou, que eu achei bem interessante, né? Que muita gente, em alguns municípios, tenta entrar, né, nesse tipo de curso, não pelo interesse em si no ensino técnico, né, mas porque o curso é de boa qualidade, talvez a melhor escola do município, né, o melhor ensino médio do município é o ensino médio fornecido por essas escolas, por esses institutos, né, agora são institutos federais, né. O que aí vem aquela questão, né, que o André levantou, né, o que a gente quer, o André e o Roberto levantaram, né, o que a gente quer para a política, né? Isso é um fator positivo, isso é positivo, né? Então, assim, eu acho que vocês, os dois trabalhos, levantaram bastante pontos assim para a gente problematizar e ver o quão complexo, né? A gente pensar sistemas nacionais em um país tão diverso como o Brasil, né? Em uma estrutura federativa ainda tão complicada, né? E com tantas desigualdades em termos de acesso e em termos do interesse, né? Para que tipo de acesso, para que tipo de educação, né? Então, às vezes a gente pensa um modelo que vai chegar a um determinado resultado e o resultado ele é outro totalmente diferente. Que pode ser positivo, pode ser negativo. Isso, né? Para isso é importante esse tipo de estudo, né? Esse acompanhamento constante, essa liberação desses dados, né? Que eu acho que é um bem público,
né? Se vocês já estão, né, nesse contato aí com o INEP, eu acho muito bom, acho que vai ser fantástico, vai abrir possibilidades quase que infinitas, né, para a gente pensar novas pesquisas sobre isso. Eu fiquei imaginando aí na apresentação do Roberto, mas do André também, talvez um caso interessante seria o consórcio do CEDERJ aqui no Rio de Janeiro, né? Que tem vários, lança um vestibular unificado, né, para várias unidades de ensino à distância agora eu não sei se é só da UERJ ou se é das federais também, do Rio, mas se a gente tivesse acesso a esses dados, daria para fazer uma comparação muito interessante, né, entre os egressos dos cursos presenciais, né, e os egressos desses cursos em EAD, né, que eles abrem todo ano. Mas, enfim, são alguns pontos só que eu queria trazer, mas deixar aqui novamente o meu parabéns e obrigado pela participação e dizer também que o Boletim Mercado de Trabalho segue aí aberto, né, para novas contribuições aí em avanços que vocês forem conseguindo nessas agendas de pesquisa. Obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado pelos comentários e pela organização dessa mesa que você teve a iniciativa aí de convidar todo mundo e propor essa mesa. Nós já estamos preparando uma outra também de trabalhos que foram publicados no Boletim Mercado de Trabalho e nós estamos acertando aí os detalhes de data e tal. Então, aguardem. O próximo vai ser sobre o tema de trabalho no setor industrial. Mas, enfim, já estamos aqui passando do nosso horário. Acho que o debate foi bastante bom sobre os dois trabalhos e convido a todos a lerem o Boletim Mercado de Trabalho, que a gente vai publicar esse vídeo na internet, no YouTube, junto com o link para o Boletim Mercado de Trabalho, que também está no site do IPEA. E, bom, obrigado pela presença, pela participação de todos e até a próxima. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado, boa